Currículo em movimento. Pressupostos teóricos. 1. Currículo está centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos e naquilo que nos tornaremos. O currículo nos produz. Certo. Currículo está centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos e naquilo que nos tornaremos. O currículo nos produz. Silva, 2003. 2. Desde o início do atual milênio, algumas reformas curriculares têm sido feitas na rede pública de ensino do Distrito Federal, 2000, 2002, 2008, 2010, com variações conceituais, de conteúdos, procedimentos e tempos-espaços pedagógicos. Certo. Desde o início do atual milênio, algumas reformas curriculares têm sido feitas na rede pública de ensino do Distrito Federal, 2000, 2002, 2008, 2010, com variações conceituais, de conteúdos, procedimentos e tempos-espaços pedagógicos. 3. Cabe salientar que esta sistematização vai ignorar, negligenciar ou desqualificar a trajetória de outras iniciativas que construíram e constroem nossa história curricular no DF. Errado. Cabe salientar que esta sistematização não ignora, negligencia ou desqualifica a trajetória de outras iniciativas que construíram e constroem nossa história curricular no DF. 4. Este currículo esconde uma saudável e natural atualização histórico-cultural do currículo, própria dos que educam e dos que são educados, educando-se mutuamente, especialmente para que se alinhe com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica e com as demais diretrizes curriculares nacionais que orientam etapas e modalidades desse nível de ensino. Errado. Este currículo evidencia uma saudável e natural atualização histórico-cultural do currículo, própria dos que educam e dos que são educados, educando-se mutuamente, especialmente para que se alinhe com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica e com as demais diretrizes curriculares nacionais que orientam etapas e modalidades desse nível de ensino. 5. É um currículo de caráter experimental desde dezembro de 2010, ciente de que este seria objeto de estudo, avaliação e mudança. Certo. Assim, traz a público o movimento de uma rede que, ao receber um currículo de caráter experimental em dezembro de 2010, estava ciente de que este seria objeto de estudo, avaliação e mudança. 6. Novas propostas e visões sobre o cotidiano da educação básica convidam-nos a rever o trabalho junto às crianças, jovens, adultos, profissionais da educação e comunidade escolar em geral. Certo. Novas propostas e visões sobre o cotidiano da educação básica convidam-nos a rever o trabalho junto às crianças, jovens, adultos, profissionais da educação e comunidade escolar em geral. 7. Para que o currículo da educação básica seja de fato um documento de identidade, Silva, 2003, que oriente as escolas públicas do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Educação iniciou, em 2011, um movimento coletivo que envolveu apenas coordenadores, coordenadoras pedagógicos, gestores dos níveis local, intermediário e central para discutir o currículo, apresentado no ano de 2010, de caráter experimental, e propôs uma nova estruturação teórica e metodológica desse importante instrumento entendido como campo político-pedagógico construído nas relações entre os sujeitos, conhecimentos e realidades. Errado. Para que o currículo da educação básica seja de fato um documento de identidade, Silva, 2003, que oriente as escolas públicas do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Educação iniciou, em 2011, um movimento coletivo que envolveu professores, professoras, estudantes, coordenadores, coordenadoras, pedagógicos, gestores dos níveis local, intermediário e central para discutir o currículo, apresentado no ano de 2010, de caráter experimental, e propôs uma nova estruturação teórica e metodológica desse importante instrumento entendido como campo político-pedagógico construído nas relações entre os sujeitos, conhecimentos e realidades. 8. No processo dinâmico e dialético, novos saberes e experiências são considerados na relação com os conhecimentos produzidos pelas ciências, sendo educandos protagonistas e não educadores na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar na educação básica, tendo o currículo como referência.
Errado. Nesse processo dinâmico e dialético, novos saberes e experiências são considerados na relação com os conhecimentos produzidos pelas ciências, sendo educandos e educadores protagonistas na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar na educação básica, tendo o currículo como referência. 9. Em relação às ações coletivas da rede pública para avaliação e reformulação do currículo, apresentamos a dinâmica empreendida. A discussão teve início no primeiro semestre de 2011 com a avaliação diagnóstica da versão experimental do currículo entregue no ano de 2010. Certo. Em relação às ações coletivas da rede pública para avaliação e reformulação do currículo, apresentamos a dinâmica empreendida. A discussão teve início no primeiro semestre de 2011 com a avaliação diagnóstica da versão experimental do currículo entregue no ano de 2010. 10. Os espaços de coordenação pedagógica coletiva das escolas foram planejados para estudos e avaliação com a identificação de potencialidades, fragilidades e sugestões para melhoria do documento. Certo. Os espaços de coordenação pedagógica coletiva das escolas foram planejados para estudos e avaliação com a identificação de potencialidades, fragilidades e sugestões para melhoria do documento. 11. Em 2010, a realização de plenárias sobre currículo, as discussões dos grupos de trabalho do currículo, as sugestões e os estudos feitos pela parceria entre as coordenações regionais de ensino, CRE, e as instituições educacionais, tendo como base os documentos norteadores do debate advindos da Subsecretaria de Educação Básica, SUBEB. Errado. Em 2011, a realização de plenárias sobre currículo, as discussões dos grupos de trabalho do currículo, as sugestões e os estudos feitos pela parceria entre as coordenações regionais de ensino, CRE, e as instituições educacionais, tendo como base os documentos norteadores do debate advindos da Subsecretaria de Educação Básica, SUBEB. 12. Cada plenária regional reuniu profissionais de educação de 2 regionais de ensino. Certo. Cada plenária regional reuniu profissionais de educação de 2 regionais de ensino. 13. Nas plenárias, profissionais da educação foram ouvidos a respeito de suas representações acerca de currículo e sua articulação ou não com as concepções historicamente constituídas no espaço escolar, e sobre como essas concepções implicam opções didáticas, metodológicas e avaliativas praticadas na sociedade. Errado. Nas plenárias, profissionais da educação foram ouvidos a respeito de suas representações acerca de currículo e sua articulação ou não com as concepções historicamente constituídas no espaço escolar, e sobre como essas concepções implicam opções didáticas, metodológicas e avaliativas praticadas nas salas de aula e na escola. 14. Em 2012, a continuidade das discussões com os grupos de trabalho e a elaboração de uma minuta, organizada por cadernos, denominada Currículo em Movimento, submetida às escolas para validação no ano letivo de 2013. Certo. Em 2012, a continuidade das discussões com os grupos de trabalho e a elaboração de uma minuta, organizada por cadernos, denominada Currículo em Movimento, submetida às escolas para validação no ano letivo de 2013. 15. Os grupos de trabalho tiveram o importante papel de analisar e sistematizar as contribuições dos professores feitas em plenárias regionais e materializadas no documento disponibilizado na rede, no início do ano letivo de 2013. Errado. Os grupos de trabalho tiveram o importante papel de analisar e sistematizar as contribuições dos profissionais da educação feitas em plenárias regionais e materializadas no documento disponibilizado na rede, no início do ano letivo de 2013. 16. Em 2013, o processo de validação do currículo em movimento nas CREs e nas unidades escolares da rede pública se deu por meio de formação nas próprias escolas, EAP nas escolas, e de plenárias regionais que produziram materiais encaminhados à SUBEB para sistematização. Certo. Em 2013, o processo de validação do currículo em movimento nas CREs e nas unidades escolares da rede pública se deu por meio de formação nas próprias escolas, EAP nas escolas, e de plenárias regionais que produziram materiais encaminhados à SUBEB para sistematização.
17. A escuta foi ampliada quando, nos espaços de formação diversos, como coordenações pedagógicas, cursos oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, EAP, fóruns permanentes de discussão curricular, tivemos oportunidade de acompanhar e avaliar o currículo na ação, quando ganha vida e significado nas e pelas práticas pedagógicas dos protagonistas do processo educativo, apenas estudantes, mediados pelos conhecimentos. Errado. A escuta foi ampliada quando, nos espaços de formação diversos, como coordenações pedagógicas, cursos oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, EAP, fóruns permanentes de discussão curricular, tivemos oportunidade de acompanhar e avaliar o currículo na ação, quando ganha vida e significado nas e pelas práticas pedagógicas dos protagonistas do processo educativo, professores, e estudantes, mediados pelos conhecimentos. 18. Ainda em 2013, a reelaboração do texto pela SUBEB, a partir das contribuições advindas das instituições educacionais e das CREs, materializadas no currículo da educação básica. Certo. Ainda em 2013, a reelaboração do texto pela SUBEB, a partir das contribuições advindas das instituições educacionais e das CREs, materializadas no currículo da educação básica. 19. Na perspectiva de currículo em movimento, não precisamos estar dispostos a questionar nossos saberes e nossas práticas pedagógicas, a romper com a concepção conservadora de ciência e currículo e de fragmentação do conhecimento, a reinventar-nos, compreendendo que a educação é construção coletiva. Errado. Na perspectiva de currículo em movimento, precisamos estar dispostos a questionar nossos saberes e nossas práticas pedagógicas, a romper com a concepção conservadora de ciência e currículo e de fragmentação do conhecimento, a reinventar-nos, compreendendo que a educação é construção coletiva. 20. O processo de elaboração coletiva da proposta curricular, vivenciado nos últimos anos, explicita o projeto político-pedagógico da escola que almejamos para o Distrito Federal. Numa visão dinâmica, admitindo o currículo como um instrumento que se realiza em diferentes âmbitos de decisões e realizações, ganha vida no processo de implantação e se materializa no processo de concepção, desenvolvimento e expressão de práticas pedagógicas e em sua avaliação, cujo valor para os estudantes depende dos processos de transformação por eles vivenciados. Sacristã. 2000. Certo. O processo de elaboração coletiva da proposta curricular, vivenciado nos últimos anos, explicita o projeto político-pedagógico da escola que almejamos para o Distrito Federal. Numa visão dinâmica, admitindo o currículo como um instrumento que se realiza em diferentes âmbitos de decisões e realizações, ganha vida no processo de implantação e se materializa no processo de concepção, desenvolvimento e expressão de práticas pedagógicas e em sua avaliação, cujo valor para os estudantes depende dos processos de transformação por eles vivenciados. Sacristã. 2021. A expectativa é de que os espaços democráticos de formação e participação da escola não favoreçam a implementação deste currículo, a tomada de decisões coletivas em seu interior e decisões individuais, em situações específicas, como as vivenciadas pelas professores, professoras e estudantes em sala de aula. Que favoreçam a reflexão em torno das questões: para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? Errado. A expectativa é de que os espaços democráticos de formação e participação da escola favoreçam a implementação deste currículo, a tomada de decisões coletivas em seu interior e decisões individuais, em situações específicas, como as vivenciadas pelas professores, professoras e estudantes em sala de aula. Que favoreçam a reflexão em torno das questões: para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? 21. Ao discutir concepções, prioridades, ações, metodologia e formas de operacionalização do fazer escolar, em consonância com os princípios do projeto educacional do Sistema Público de Ensino do DF e das políticas públicas nacionais,
cada unidade escolar elaborará as mesmas propostas curriculares, transcendendo a mera definição de datas comemorativas, o currículo turístico, que se organiza em eventos e festividades, como o Dia das Mães, dos Pais, do Índio, da Páscoa, do folclore, entre outros. Errado. Ao discutir concepções, prioridades, ações, metodologia e formas de operacionalização do fazer escolar, em consonância com os princípios do projeto educacional do Sistema Público de Ensino do DF e das políticas públicas nacionais, cada unidade escolar elaborará suas propostas curriculares, transcendendo a mera definição de datas comemorativas, o currículo turístico, que se organiza em eventos e festividades, como o Dia das Mães, dos Pais, do Índio, da Páscoa, do folclore, entre outros. 22. A expectativa é que haja uma confluência de práticas e agentes, criando em torno de si campos de ação diversos, abrindo a possibilidade para que múltiplos sujeitos, instâncias e contextos se manifestem e contribuam para sua transformação. Certo. A expectativa é que haja uma confluência de práticas e agentes, criando em torno de si campos de ação diversos, abrindo a possibilidade para que múltiplos sujeitos, instâncias e contextos se manifestem e contribuam para sua transformação. 23. As decisões não são lineares, consensuais, objetivas. Os níveis nos quais se discute, elabora e efetiva o currículo, como nível central, subsecretarias e coordenações, intermediário, coordenações regionais e gerências regionais, e local, escolas, convivem com as situações geradoras de conflitos e abrem possibilidades de mudanças. Nas próprias contradições. Certo. As decisões não são lineares, consensuais, objetivas. Os níveis nos quais se discute, elabora e efetiva o currículo, como nível central, subsecretarias e coordenações, intermediário, coordenações regionais e gerências regionais, e local, escolas, convivem com as situações geradoras de conflitos e abrem possibilidades de mudanças. Nas próprias contradições. 24. Essas contradições não podem impedir a definição discutida e consciente de conhecimentos, concepções e práticas pedagógicas que considerem a diversidade dos sujeitos em formação, os objetivos de cada ciclo, etapa e modalidade da educação básica e as especificidades locais e regionais de cada cidade, coordenação regional, escola. Certo. Entretanto, essas contradições não podem impedir a definição discutida e consciente de conhecimentos, concepções e práticas pedagógicas que considerem a diversidade dos sujeitos em formação, os objetivos de cada ciclo, etapa e modalidade da educação básica e as especificidades locais e regionais de cada cidade, coordenação regional, escola. 25. A implementação deste currículo não requer a constituição de espaços, tempos abertos de discussão e construção na perspectiva da gestão democrática do Sistema Público de Ensino do Distrito Federal, Lei 4.751 de 2012, envolvendo gestores, professores, estudantes, pais, mães, responsáveis, organizações sociais, universidades, para que não se transforme em reprodução de decisões superiores e enquadramentos implícitos. Errado. A implementação deste currículo requer a constituição de espaços, tempos abertos de discussão e construção na perspectiva da gestão democrática do Sistema Público de Ensino do Distrito Federal, Lei 4.751 de 2012, envolvendo gestores, professores, estudantes, pais, mães, responsáveis, organizações sociais, universidades, para que não se transforme em reprodução de decisões superiores e enquadramentos implícitos. 26. Ao apresentar o currículo em movimento, nós o fazemos inconscientes de que é um documento a ser permanentemente avaliado e significado a partir de concepções e práticas empreendidas por cada um e cada uma no contexto concreto das escolas e das salas de aula desta rede pública de ensino. Errado. Ao apresentar este currículo em movimento, nós o fazemos conscientes de que é um documento a ser permanentemente avaliado e significado a partir de concepções e práticas empreendidas por cada um e cada uma no contexto concreto das escolas e das salas de aula desta rede pública de ensino.